Ao matar essas pessoas, algumas cantavam e outras oravam, diziam assim: perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão a fazer. É claro que eu sei o que estou a fazer. Como é que ele está a dizer que eu não sei o que estou a fazer? Ainda ora por mim. Alguns cantavam, eles estão a morrer, mas estão a cantar. Só que essas coisas não apresentam nas mídias. É proibido apresentar. E não pode ter câmera aí para filmar. Olha, cada segundo que passa, parece mentira, mas é uma verdade. Cada segundo que passa, morre mais de uma pessoa fiel a Deus neste mundo. Que a mídia não apresenta, mas é uma realidade. O terrorismo, a guerra são meios criados para a diminuição da população, para praticamente cumprir o que está escrito. Eles implementaram, isso é a nível mundial. Quando mais sacrifício de pessoas inocentes, melhor. Quando mais sofrimento para o ser humano, melhor para eles. Porque as pessoas vão blasfemar contra o Deus do céu. Essa é a intenção. E nessa, estava já aqui em Angola, sim, praticamente, da viagem para Cabinda, em Cabinda tinha alguns missionários foram lá para pregar a palavra de Deus. Só que um cristão consagrado é uma ameaça para um país que é governado por eles. Só uma pessoa consagrada a Deus é uma ameaça para aquele reino. Então, estas pessoas que foram para lá praticamente enviaram alguns mensageiros, alguns feiticeiros para impedir a presença deles lá, mas não conseguiram. Então, numa noite, o Espírito diz: olha, vamos para... É teu mandado, vamos para Cabinda. Você? Sim. De viagem para Cabinda. Foram como aí para Cabinda? Ok, fui transportado, ele transporta, os anos transportam. É simplesmente você fechar os olhos e ele transporta. No fechar e abrir de olho, você está no local. Porque na Índia também foste assim, eu estava querendo perguntar isso. Foste assim na Índia, mas voltamos em Cabinda. Sim. Foi lá em Cabinda. Só antes de eu mesmo chegar, praticamente eu e os espíritos, antes de nós chegarmos, essa casa estava iluminada. Estava iluminada com uma grande luz, e quem estava por cima dessa casa era um ser que emitia luz própria. Ele tinha luz própria, mas eu conhecia a estrutura de anjos. Ele não era anjo, porque ele não tinha asa, mas ele tinha luz própria, e só a sua beleza, praticamente o seu caráter, a sua beleza encantou o meu ser. Não resistimos àquilo que tivemos que regressar, porque ele dizia assim: não as toque, porque essas são as minhas joias preciosas. Eu disse: não as toques, essas são as minhas joias preciosas. Disse praticamente aos missionários que estavam acampados. Então nós regressamos. Ao regressar para casa, eu perguntei para os espíritos: quem é aquele? Eles disseram que aquele é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo. Eu queria, dentro de mim, praticamente, eu não posso manifestar a eles sentimentos de que eu estou triste com eles. Okay. Mas dentro de mim, ele não pode ler meus pensamentos. Os espíritos, até o próprio Lúcifer também não pode ler meus pensamentos. E ele também não está em todo lugar, simplesmente está num lugar específico. Então, eu comecei a pensar, comecei a criar curiosidades, começar a nascer dentro de mim desejo de conhecer aquele ser, querer vê-lo e conhecê-lo pessoalmente. Quem é aquele? Quem é aquele? E queria saber, praticamente em mim também começaram a nascer desejos, pensamentos que eu nunca tinha desde que tinha nascido até aquele momento. Então, queria conhecer, curiosidade, ansiedade. E uma vez apareceu um jovem chamado Bem-vindo de Lara, da Igreja Adventista Sétimo Dia. E ele começou a pregar da palavra de Deus. Só que ele pregava da palavra de Deus, também falava da minha vida. É como se fosse alguém que contou a ele a minha vida. E eu praticamente dizia, eu ficava atento para ouvir o que ele estava a dizer, mas os meus espíritos ficavam agitados, porque eu não tinha que ouvir cristão verdadeiro. Eu não podia ouvi-lo a falar. E depois de 3 dias, estava agora na minha casa, com aquela ansiedade de querer conhecer aquele ser. Estava deitado, os feiticeiros não dormem quando estão deitados. De repente, eu estava deitado no meu leito e fiquei paralisado. E os espíritos foram expulsos. Apareceu uma luz lá no quarto que estava iluminando, cada vez aumentava a intensidade. E eu fiquei paralisado. Quando um feiticeiro aparece no quarto de alguém para atacar, ele paralisa todos os membros do corpo humano. Não se movimenta. Só ele não mexe na mente.
Ele não tem o poder de mexer na mente, mas eles paralisam todo o corpo, você não consegue se mexer. Ainda que tiver um companheiro de lado para procurar tocá-lo, você não vai conseguir tocá-lo. Então, há uma coisa que sentimos lá ao dormir, assim, os normais. Você está a dormir, de repente sente, não mexe, está a perder ar, depois acorda, começa a respirar. Aquilo também é o trabalho lá? Sim, não são questões normais. Não são, né? Não. Aquilo é trabalho lá do outro lado? Do outro lado. Eles aparecem mesmo, não para ameaçar, eles aparecem mesmo é para matar. Aquilo é mesmo? Sim, pois, mesmo porque você começa a sentir tanto enforcar. Nunca sentiram? Aí em casa vocês nunca sentiram? Começa a mexer e depois acorda, olha assim. Aquilo é o trabalho lá do... Sim, Deus não permitiu que você descansasse naquele momento. Porque então Deus já me safou muitas vezes. Sim. Amém. Sim, eu estava paralisado e não podia movimentar, meus olhos estavam abertos, ele permitiu a minha visão, os meus membros estavam paralisados, o que nós fazíamos agora estava a fazer comigo. Então eu entendi, olha, eu já sei que ele não vai mexer na minha mente. Então comecei a olhar para ele e eu fiz a primeira pergunta: sabe quem eu sou? E sabe de onde vou, para onde, sabe de onde vem, para onde vou? Por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Por que o vazio da minha existência continua a perturbar a minha alma? Porque por causa do vazio que existia na minha alma, isso me incentivava cada vez a fazer mal, para procurar preencher o vazio que o ser humano tem, que havia dentro de mim. Isso era impossível. Então comecei a fazer pergunta neste ser. Só que esse ser, como é que eu dei conta que ele é um ser sobre praticamente alguém superior do que o próprio Lúcifer que eu conhecia? Porque eu lia os pensamentos. Ele começou a responder. Quando ele começou a perguntar, antes de começar a resposta, ele dizia assim: tenha paz. É como se fossem as palavras dele trouxeram para mim poder. Aquele coração que era frio e escuro foi retirado. O que aconteceu? Eu tive paz desde aos meus 0 anos até os meus 17 para 18. Foi naquele momento a primeira vez a sentir sentimento de paz e alegria verdadeira. Ficaste 18 anos? Sim, na feitiçaria. E naquele momento eu tive paz. E as primeiras palavras que ele pronunciou foi: eu te criei para algo melhor. Foram as palavras que ele pronunciou: eu te criei para algo melhor. Em resposta das perguntas que eu fazia para ele. Gabriel, o pastor Cambuembe mandou também uma pergunta para si. Vamos resolver rápido, estamos a ficar já sem tempo. Pastor Cambuembe. Qual é a nova realidade que vive? De facto, como é que ela agora se sente? Porque, e se não se sente perseguido, ou os outros, não, os antigos companheiros não se sentem traídos com a sua conversão? É verdade que essas batalhas existem, essa perseguição vai acontecer, mas o que eu tenho que dizer para ele é que ele tenha coragem, tenha força, porque agora o maior inimigo é de facto aqueles que ficaram neste mundo das trevas, né? Certo. Como é que te sentes agora? Pela graça de Deus, depois do meu encontro com Jesus, até mesmo ele me prometeu que eu teria tribulações, ok? Que eu não teria praticamente os mesmos privilégios que eu tinha no outro mundo, mas todavia ele estaria comigo em todos os momentos que eu clamaria em seu nome. Isso tinha acontecido. Depois da minha conversão, depois do meu encontro com Jesus, a perseguição começou do outro lado. Um feiticeiro, praticamente um satanista. Existem coisas que só eu podia ver, ok? Se existem coisas que eu podia ver, eu, uma pessoa normal, não podia ver. Então, essas coisas aconteciam. Depois da minha conversão, eles apareciam. Estamos assim juntos, eu estou a vê-los. Eu estou a ver essas pessoas, mas o meu irmão que está aqui como companheiro não consegue ver. Mas, Gabriel, hoje assim, bom, já mudaste, já tens outra vida. E isso, duvida quem quiser, né? A conversão é tua com Cristo. Com certeza. Mas você consegue, dentro, assim, no dia a dia, já mudando, você consegue, pelo comportamento, consegue ver que esse camarada está ligado a outro mundo? Com certeza. É? Sim. E as igrejas estão cheias dessa... Praticamente falando de igreja, eu não gosto da verdade relativa. Eu detesto a verdade relativa. Porque é uma verdade que me ensinaram no outro mundo para nós
praticamente ensinar a outras pessoas. A verdade relativa. Ok? É uma verdade praticamente que depende de tempo, espaço e indivíduos. Ok? Nós não podemos ensinar a verdade absoluta. A verdade absoluta é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta. Mas você não podia denunciar esses, assim, tipo, aquele estão nesse mundo e não dá para eles denunciar na polícia, ok, não sei o quê. Isso não funciona? É o seguinte, o sistema político pertence a ele, o sistema religioso também pertence a ele. Nós estávamos a falar até do que é da Hollywood. A Bíblia até fala o Apocalipse capítulo 12 fala de uma determinada igreja que tem a sua origem, ok, em Cristo, e depois também tem o seu fim. Nesse mesmo capítulo, começa e termina a história toda da igreja, desta mulher que Apocalipse 12 fala, e também temos o Apocalipse praticamente 17, onde fala de uma outra mulher que é considerada de Babilônia. Babilônia é um falso sistema de adoração. Babilônia não podemos falar simplesmente como uma determinada igreja fulana, não. Babilônia é o falso sistema de adoração. Que começou mesmo a partir de quem? De Caim como fundador. Mas dá para eles queixar? Eu pergunto. Não. Mesmo se eu chegar lá e dizer, não tem olha, como. Aquele camarada parece que está metido no mundo lá do ocultismo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aquela pergunta que eu fiz do mar, para terminarmos já. Sim. As pessoas que vão no mar fazem aí umas operações, porque não, entrei no mar, viajei, levei. Aquela conversa que ouvimos do mar, aquilo... procede, é verdade? Ok, verdade. é um mundo espiritual. O ser humano foi criado para viver na dimensão física. Ele também se limita na dimensão física e tudo que é físico. Mas os anjos foram criados para viver na dimensão espiritual. Mas quando estes anjos se manifestam às pessoas que são físicos, praticamente eles levam as pessoas. Essas pessoas entram em contato com os espíritos e eles passam a viver na dimensão espiritual. Já não é uma pessoa normal. Por isso que, às vezes, quando você está na tua casa, de repente assusta que alguém apareceu. Do nada, portas fechadas, casa trancada, mas do nada ele apareceu. Não é ele, foi transportado. Ele está vivendo na dimensão espiritual, está vivendo na dimensão dos anjos. Então, ao viver esta vida, neste mundo que está se referindo ao mar, uma pessoa normal não pode viver no mar. Gabriel, então vive-se na dimensão espiritual. Agora fiquei já assim também a tremer. Como se proteger disso tudo? Para eu ficar tranquilo. Como se proteger, Gabriel? Para terminar já. Como proteger-se disso? É simples. Deste mundo todo. Como ficar protegido? Que eu posso dormir em paz. Posso estar tranquilo com ela. Ninguém vai entrar aqui, a porta está fechada. Como se proteger disso? Sim. A nossa única salvaguarda é estarmos aos pés de Cristo. É como se fazermos uma comparação quando alguém está a dar corrida num gafanhoto. E esse gafanhoto sobe numa pedra, depois da pedra sobe praticamente na cabeça de um leão. A pessoa que está a dar corrida no gafanhoto, será que vai se aproximar do gafanhoto? Vai conseguir pegar o gafanhoto? Não, no leão não. O que ele vai fugir? Ele vai fugir não vai fugir o gafanhoto, mas vai fugir o quê? A presença do leão. Então, por que ele vai ter? Ele sabe que o leão pode consumir, ele pode devorar esta pessoa. Então ele vai fugir não por causa do gafanhoto, mas vai fugir por causa do leão. Assim também, quando Satanás e os seus demônios vão atrás de nós e nós nos escondemos aos pés de Cristo, eles não vão fugir de nós. Ele vai fugir quem? A Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o maior de todos. Amém.